Tenha bondade, Senhor Ministro. Bom dia, Senhor Presidente da Assembleia Nacional, senhores deputados, cara colega Ministra, desejo a todos um bom ano parlamentar. Permitam-me uma saudação calorosa a todos os alunos e professores cabo-verdianos neste mês de outubro, em que se comemora o Dia Mundial da Docência. Todo o nosso respeito e carinho aos nossos alunos e aos nossos professores. O Governo reconhece e valoriza o distinto papel de educar, com resultados extraordinários no país, que se traduzem numa alta taxa de alfabetização da população cabo-verdiana, explicada pelo excepcional zelo e dedicação dos digníssimos professores, sempre com o abnegado espírito de missão ao serviço da formação e da valorização dos quadros cabo-verdianos. Por isso, os professores e a atividade docente estão no topo da agenda da política educativa, pelo reconhecimento de que a qualidade e o sucesso da aprendizagem assentam, em primeiro lugar, na qualidade e eficácia da classe docente, enquanto fator mais importante da influência nos resultados dos alunos, estes na centralidade do sistema educativo, bem como na necessidade de criar fortes laços entre as políticas de docência eficientes e os planos de educação. Saúde, por isso, e igualmente, além dos alunos e professores, os pais encarregados de educação, pois estamos cientes de que a educação constitui uma prioridade nacional e de interesse comum para a qual estamos empenhados, para que sejam alcançadas as metas do programa do Governo para este setor-chave da sociedade cabo-verdiana, e estamos conscientes de que a educação é sempre dos setores mais desafiadores, quer em países em desenvolvimento, como é o nosso caso, como em países mais desenvolvidos e mais consolidados. Assim sendo, o programa do Governo estabeleceu como orientação paradigmática que a educação e a formação da excelência dos cabo-verdianos devem contribuir para melhorar a competitividade, a produtividade e o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde, assumindo que a longo prazo a força e a vitalidade da sociedade cabo-verdiana dependem da robustez do sistema educativo, que é a base da criatividade, da inovação e do desenvolvimento. Por outro lado, para a realização desta orientação política do Governo, o Governo assumiu a ambição de realizar reformas educativas que visam alinhar o sistema educativo cabo-verdiano com sistemas educativos mais consolidados e robustos, especialmente dos países com os quais o nosso sistema interage, com o objetivo de formar cidadãos preparados para integrar a comunidade educativa, científica, técnica e profissional a nível internacional e preparados para competir no mundo inteiro. Nesta linha, Sr. Presidente, Srs. Deputados, se me permitem, gostaria de percorrer as realizações mais significativas já empreendidas por este Governo, apesar de todos serem importantes para o desenvolvimento da educação, contribuindo deste modo para uma educação de qualidade de que tanto falamos, a saber. O Governo assumiu o compromisso e estamos a concluir a realização da reforma curricular, abrangendo do 1º ao 12º ano de escolaridade, já com os resultados que demonstram a melhoria generalizada da qualidade dos indicadores do setor, com dados consolidados de 2022-23, a confirmar uma taxa de cobertura de 86,4% no pré-escolar, uma taxa de escolarização acima de 99% no básico e a rondar os 75% no secundário. A taxa de aprovação de 83,2% no básico e 74,8% no secundário, refletindo a tendência de redução consistente das taxas de reprovação e de abandono escolar. Estamos cientes da importância dos primeiros anos de aprendizagem e, por isso, formulamos um pedido de financiamento para realizar a reestruturação do sistema do ensino pré-escolar e para consolidar a reforma curricular do ensino básico no primeiro ciclo, numa ótica de reforço da inclusão e da qualidade educativas, e tenho o prazer de comunicar que o Secretariado da Parceria Global para a Educação já aprovou a atribuição de uma subvenção a Cabo Verde no montante de 5 milhões de dólares para este efeito. Salientamos ainda a política de ação social escolar, através da qual temos produzido e distribuído manuais a baixo custo e a distribuição gratuita de kits escolares, e temos a funcionar as cantinas escolares
E temos ainda a isenção das propinas do 1º ao 12º ano de escolaridade, o que se traduz na redução consistente da taxa do abandono escolar, que se situa em 0,8% no básico e 1,5% no secundário, o que compara com 6,1% em 2016. Senhor Presidente, senhores deputados, no que se refere ao sistema de avaliação das aprendizagens do básico e do secundário, enquanto elemento fundamental para a aferição da qualidade do ensino-aprendizagem, neste ano estamos a consolidar a sua implementação, criando as condições para a integração paulatina do sistema educativo nos contextos avaliativos externos, processando a mobilização de meios e competências técnicas para a aplicação da avaliação PISA escolar no contexto cabo-verdiano. O Governo está igualmente empenhado na reestruturação do ensino superior, na procura de soluções de proximidade como respostas especializadas às necessidades locais e regionais de formação e emprego, através da consolidação e especialização das universidades públicas e alargamento para as outras ilhas, nomeadamente uma representação da UNICV na Ilha do Fogo, que já está em pleno funcionamento, com formações na área da vulcanologia e agronomia. A Universidade Técnica do Atlântico, a UTA, está em consolidação, estando o ISECMAR a funcionar em pleno em São Vicente, o Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias em funcionamento em Santo Antão e entrará em funcionamento neste ano letivo, ano académico, o Instituto Superior de Aeronáutica e Turismo na Ilha do Sal. Foi realizada pela Agência Reguladora do Ensino Superior a avaliação institucional de todas as universidades, públicas e privadas, cujo relatório de síntese está a servir de base para o lançamento de concursos visando a contratação de assistência técnica, para a revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior e a reformatação do sistema de financiamento do ensino superior. De sublinhar que a taxa bruta de escolarização no ensino superior situa-se em 23%, que cerca de 3.700 estudantes beneficiam dos programas de bolsas de estudos, estando inscritos nas nossas universidades cerca de 10.000 alunos. Senhor Presidente, senhores deputados, ainda no contexto da reforma do sistema educativo, o Governo tem em implementação o sistema de formação de professores, que comporta um conjunto de medidas visando a consolidação do Sistema Nacional Integrado de Formação Contínua e Inicial de Professores. Foram já instalados centros de formação à distância em todos os concelhos do país e projetamos a adequação dos planos curriculares dos cursos de formação inicial de professores para corresponderem às exigências do Sistema Educativo Nacional. Todas estas reformas em andamento têm subjacente o papel fundamental dos professores, sendo escurar a centralidade do aluno como foco principal de toda a ação educativa, razão pela qual assumimos a resolução cabal das pendências e daí a criação de condições para iniciar o processo de revisão do Estatuto do Pessoal Docente, visando a atualização da tabela remuneratória dos professores e alinhando-o ao plano de carreiras, funções e remunerações da administração pública. Assim, tendo concluído o processo de resolução das pendências, colocamos em pauta deste Governo a revisão do Estatuto da Carreira Docente e consequente aprovação do novo PCFR do pessoal docente, pois entendemos que a valorização e dignificação das carreiras dos professores no plano salarial e não só, constituem condição para assegurar a continuidade das reformas educativas em curso que visam a qualidade integral do sistema educativo, pelo que, coerentemente, temos procurado entender e realizar as reivindicações dos professores e dos seus sindicatos, e tudo temos feito, primeiro para eliminar as pendências, tal como referido, e agora para criar as condições para a valorização salarial, procurando o equilíbrio entre as legítimas expectativas da classe docente com as possibilidades do país. O Governo pretende desta forma, com o PCFR do pessoal docente, estabilizar o desenvolvimento profissional, deixado praticamente estagnado durante mais de 15 anos, atualizando a tabela remuneratória dos professores, passando de um salário base de 78 para 91 contos para professores com licenciatura e de 23.000 para 55 contos para professores sem licenciatura. O PCFR do pessoal docente prevê ainda a transição automática de todos os professores que já concluíram licenciatura. Estabelece normas de desenvolvimento profissional dependentes exclusivamente do mérito, isentando os docentes de sujeição de concursos para o acesso. Este Governo reconhece e valoriza os professores, sendo que nem sempre é possível alcançar o ótimo e realizar integralmente as suas expectativas. Mas tudo temos feito para satisfazer o máximo possível as suas justas reivindicações. E por isso mesmo, mais de 70% dos professores estão de acordo com a implementação imediata do novo PCFR do pessoal docente. Assim sendo,
considerando que o veto político do pessoal do PCFR, do pessoal docente, colocou em causa a implementação da nova tabela remuneratória dos professores e condiciona a realização paulatina das suas expectativas de melhoria das condições de remuneração e valorização da classe, o Governo fez a reconfiguração do decreto-lei que aprova o PCFR do pessoal docente em proposta de lei que ora se encontra em tramitação na Assembleia Nacional para aprovação nos termos da Constituição da República. Senhor Presidente, senhores deputados da Nação, o Governo tem vindo a trabalhar num esforço de absoluta sinergia entre os vários responsáveis, procurando sempre superar as dificuldades e os desafios educacionais. Porém, estamos conscientes de que o tudo que estamos a fazer pode não ser o suficiente para os contextos que estamos a enfrentar, com várias situações que têm vindo a afetar a implementação das reformas do sistema educativo, como os conflitos armados, os surtos ou prevalência de doenças pandémicas e endémicas e as mudanças climáticas. Permitam-me, neste contexto de reformas do sistema educativo e da administração pública e nesta conjuntura de dificuldades, deixar o nosso inconformismo relativamente ao atraso no pagamento a cerca de 70 professores, cujos processos de contratação estão em tramitação. E reitero que tudo faremos para que estes processos sejam concluídos com a máxima celeridade possível para podermos regularizar e estabilizar a situação que, em consciência pessoal, muito lamentamos. Senhor Presidente, senhores deputados, os alunos estão na centralidade do sistema educativo. É por causa dos alunos que empreendemos todas estas reformas, quer reformas curriculares, quer a reforma e reestruturação do sistema de ação social e da inclusão educativa dos alunos, quer a melhoria das infraestruturas educativas, quer o sistema de formação de professores, quer a melhoria da tabela remuneratória dos professores, porque entendemos que só perante professores com motivação suficiente, com um nível salarial adequado às suas expectativas, podemos ter uma educação de qualidade, mas sempre e sempre colocando os alunos em primeiro lugar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro, pela sua intervenção.